Mas agora nós vamos à palavra de Deus, irmãos, porque nós temos um momento que nós vamos refletir e já vamos entrar no clima que nós vamos viver a semana que vem, no clima do nosso congresso da família. Nós vamos estar refletindo sobre um Deus que se volta para nós, e obviamente quando Ele se volta para nós, um dos focos de Deus ao se voltar para nós é a nossa família, é a nossa casa. Nós temos um salmo preciosíssimo para refletir nessa noite, que é o salmo de número 116, salmo de número 116, mas eu queria que você ficasse de pé agora, porque nós vamos receber a palavra de Deus, celebrando com muita alegria a voz de Deus que nos instrui. Se você hoje tem convicção de que Deus vai falar com você através da sua palavra, e por isso você quer revelar a Ele a sua gratidão, eu vou pedir a você que no 3, você celebre comigo com muita efusão e com muita alegria de coração. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito obrigado, Deus, fala conosco, nós temos sede de ouvir a tua voz. Senta. Salmo de número 116, versículo 1 e versículo 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para me ouvir. Eu orarei enquanto viver. Irmãos, o livro de Salmos, ele é composto por 150 capítulos, é um livro extenso, e é um dos principais livros da Bíblia Sagrada, tão importante que Deus colocou ele no meio para você não errar. Aqueles livros que são periféricos, aqueles que são condensados em poucos capítulos, muitas vezes nós temos dificuldade de achá-los, mas o livro de Salmos, além de muito extenso, está no meio da Bíblia. Você abre a Bíblia, no meio já encontra o livro de Salmos, não tem como errar. São devocionais que você pode usar para a sua vida diária, que são profundamente edificantes. Originalmente, o livro de Salmos, eles são músicas, versos, por isso que ele era chamado entre os judeus de Terrilim, que é música em hebraico, né? Todo o saltério foram músicas que foram compostas, inspiradas por Deus, por homens que tinham o dom da musicalidade na sua alma, no seu espírito, e viveram momentos na sua vida que foram sendo revelados através da música que eles compuseram e Deus colocou no livro de Salmos. Os salmos foram escritos, na sua grande maioria, por Davi. Davi escreveu 73 salmos, mas eles também foram escritos por Asaf, por Emã, por Moisés, por Salomão, pelos filhos de Corá e pelos filhos de Etã. Além disso, tem muitos salmos órfãos, que a Bíblia não diz quem foi o autor daqueles salmos. Conjectura-se que o salmo de número 116 foi escrito pelo rei Ezequias. E por que se conjectura isso? Porque ele vai narrar duas experiências de vida dentro desse salmo, que só quem viveu foi o Ezequias na história bíblica. E a associação, obviamente, é muito fácil de ser feita por causa disso. E embora esses salmos tenham sido escritos por homens tão díspares, em tempos tão distintos, em regiões tão remotas uma da outra, Deus resolveu uni-los para falar conosco de uma forma muito especial. Em toda a Bíblia, Deus fala conosco através da sua própria voz profética, através dos escritos que Ele deixou para nos comunicar a sua vontade. Mas no livro de Salmos, Deus nos fala através da vida em processo de todos aqueles que escreveram os Salmos. Quando você olhar para os Salmos e for estudar os Salmos, você vai perceber que elas revelam cenas dramáticas de momentos da vida de grandes personagens de Deus que escreveram esses salmos.
Momentos delicados em que eles estavam se afastando de Deus por causa de algum pecado. Você vai ver salmos de Davi, que Davi conta as dores que ele passou por ter se distanciado de Deus. Tem um momento que ele diz que enquanto ele calou o seu pecado, seus ossos literalmente apodreceram. Uma osteoporose acontecendo no seu interior por falta de confissão de pecados. Mas a Bíblia que mostra Davi nesse momento dramático, fazendo confissão do seu pecado, também mostra ele se reconstruindo e Deus o perdoando. E é belíssimo você ler os salmos onde Davi está se reconstruindo com Deus e virando aquele grande homem de Deus que foi. Não porque nunca pecou, mas porque quando pecou soube em Deus se refazer. Então nos salmos você vai ver cenas inspiradoras para a sua vida. Nesse salmo nós vamos nos deparar com duas situações de risco de vida do processo de gestão de Ezequias, do grande reino de Israel que ele estava incumbido de gerenciar nos seus dias. Israel estava dividida, reino do norte, Judá, reino do sul, Jerusalém. Ele pega a parte do sul e o sul está sob a gerência e o controle dele, de Ezequias. E ele vive dois momentos bem dramáticos. Um deles, nos salmos, ele revela, ele é visitado por uma palavra profética do profeta Isaías. E se você quer ver na sua Bíblia, está em Isaías 38, versículo 1. Isaías 38, 1 conta que um dia Isaías estava orando e Deus disse para Isaías, que era um profeta contemporâneo de Ezequias, profeta do rei, né? Os profetas eram literalmente ministrados por Deus para ministrar o coração dos reis, na época em que os reis estavam agindo por liderança divina na terra. E aí o Isaías vai até ele e dá o recado de Deus. O texto diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu, e era de uma enfermidade mortal, que não tinha cura. Então veio ter com ele, orar por ele, o profeta Isaías, filho de Amós. E quando Isaías se deparou diante de Ezequias, ele disse: assim diz o Senhor. Era uma palavra profética, pela forma em que ele está anunciando a causa da sua visita, já dá para perceber. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmãos, ele tinha uma úlcera, essa úlcera foi se alastrando, virou um câncer no aparelho digestivo, e a gente sabe que cânceres no aparelho digestivo, hoje até dá para ser tratado, alguns deles com extirpação de parte do órgão que está envolvido com aquela úlcera, mas naqueles dias não tinha uma medicina tão evoluída para que aquela enfermidade fosse combatida. Então ele está debaixo de um anúncio de morte. E esse salmo, de número 116, é um salmo de grandes afirmações, grandes perguntas e espetaculares respostas. Eu queria dividir com os irmãos 3 perguntas que me vieram ao coração quando eu estava lendo esse salmo. A primeira delas é a seguinte: Deus tem necessidade de me avisar acerca de eventos futuros? Não. E Deus nos priva muitas vezes de conhecer o amanhã, porque senão nós estaríamos vivenciando notícias que produziria um estresse antes da hora. Eu acho que uma das maiores graças de Deus na vida do crente é confiar que o amanhã está na gerência e na dependência e na providência de Deus, e não vivermos sendo consumidos com medo, com receio do dia de amanhã. Quantos aqui já não sofreram, irmãos, sentimentos de angústia pela incerteza do dia de amanhã? Nós temos um adversário que sabe que o homem tem essa necessidade de se apegar a elementos sólidos, que quando ele se sente inseguro acerca do que pode acontecer no amanhã,
o diabo literalmente assedia um espírito de angústia, de intranquilidade, de dúvida, que vão militar contra o governo de Deus na nossa vida, que vão minar a dependência que precisa ser alimentada no nosso coração, que nós temos de Deus. É nessa confiança de que Deus é o nosso estabilizador, que nós não vivemos debaixo de estresse. Mas eu aprendi uma coisa, se essa pergunta é inquietante, eu aprendi uma coisa: muitas vezes, quando o futuro pode ser de alguma forma modificado através da oração, Deus nos avisa, até para que a gente possa ter um nível de preparo suficiente para que aquele futuro, quando se tornar presente, a gente possa estar capaz de enfrentá-los. E aí Deus mandou o Isaías avisar ao Ezequias: você vai morrer. Que notícia, hein, irmãos? Já pensou, chegou um profeta na tua casa, ele olhou para você e disse: eu vim te avisar, tu vai morrer, ó. Se fosse contigo, hein? Digo a verdade, nessa hora tu ia ficar tremendo nas pernas, ou não? Não é fácil. Há uma segunda pergunta, diante dessa informação que nós temos do livro, ou desse salmo escrito por Ezequias, por que Deus avisa a uns e a outros não? Se a primeira pergunta já foi respondida, Deus, através da oração, modificou o futuro de Ezequias. Ele orou e Deus não permitiu que ele morresse, ele foi curado, Deus curou ele. Mas agora vem essa pergunta inquietante: por que Deus revela a uns e a outros não? A resposta é tão simples, porque há níveis diferentes de intimidade e de relacionamento com Deus dentro da igreja. Percebe o que Jesus construiu na parábola das 10 virgens? Todas elas tinham a lamparina, todas elas tinham pavio, todas elas tinham fogo, mas só metade tinha azeite suficiente. Dentro da igreja tem pessoas que têm um nível de intimidade com Deus acelerado, intenso, porque vive debaixo de um propósito de disciplina de oração. Irmãos, oração é uma das armas mais poderosas que Deus deixou para o crente. E Ele ainda e nem diabos do inferno que sobrevivam ao poder da oração e do jejum na vida do crente. Porque Deus revela uns e outros não. Porque aqueles que têm revelação têm estrutura, têm intimidade, têm proeficiência espiritual com Deus. A revelação vai ser útil. Mas se Deus revela alguma coisa para alguém que não tem estrutura, não tem intimidade, só vai produzir estresse, descontrole emocional, desgoverno de vida. Uma terceira pergunta me veio à mente quando eu estava pensando nisso. Uma oração pode mudar os planos de Deus, os destinos que Ele havia traçado originalmente para as nossas vidas? Eu acho que pode sim. A prova disso é Jabez. Jabez ficou muito conhecido na geração da gente por causa daquele livrinho bem compacto chamado A Oração de Jabez. Aquele livro é poderoso. A história de Jabez é muito curtinha na Bíblia Sagrada. Não passa de algumas linhas, mas é uma das histórias mais interessantes de toda a Bíblia. A Bíblia diz que ele era um homem valente, adestrado para a guerra. E quando a Bíblia pega ele assim, coloca ele bem para cima. Homem poderoso, adestrado para a guerra, habilidoso com armas. A Bíblia enche Jabez de elogios, aí daqui a pouco tem uma vírgula e diz: porém, ele era filho de uma relação do seu pai com uma prostituta. E passou a vida inteira sofrendo bullying por causa disso, irmãos. E não era bullying só no colégio, dentro da sua própria casa. A pressão era tão grande, porque ele teve vários irmãos, que era da relação do seu pai com a sua esposa, que não era a mãe dele. As pressões foram tão grandes que os meio-irmãos de Jabez expulsaram ele de casa. Literalmente sai emocionalmente acabado da casa de seu pai.
Mas a Bíblia diz que ele virou o jogo dessa história com oração. Ele começa a orar e pede a Deus a reversão da sua história. É como se ele dissesse assim: eu venho de uma constituição familiar que não dependeu da minha decisão. Se eu fosse decidir, não queria ser filho nas condições que eu fui gerado. Mas eu sei que sirva um Deus que pode mudar esse quadro. E a Bíblia mostra que Deus mudou poderosamente, irmãos, a vida de Jabez. Deu terras, deu fama, deu projeção política, se tornou, na sua geração, o principal nome da sua casa. Fez de uma forma tão bem feita que os seus irmãos foram pedir a ele para voltar, para lutar pelo seu povo, que estava literalmente sendo atacado por um povo inimigo. E Jabez, ungido de sabedoria divina na hora, disse: eu volto, mas se você deixar que eu governe sobre a vida de vocês. E muito necessitados, eles concordaram. Jabez volta e volta por cima. Você entendeu o que eu falei? Saiu por baixo, orou, voltou por cima. Deu para entender isso? Saiu humilhado, voltou exaltado. Saiu sem consolo, com a alma amargurada, voltou para brilhar pela ação e o poder de Deus. Deus mudou o plano original que tinha sobre a vida de Jabez, mudou na vida de Ana também. Ana era estéril, irmãos, e orou. E veio Samuel. E Samuel foi uma resposta às orações que muda o curso da vida de Ana, mas também muda o curso da obra de Deus, porque a Bíblia diz que naquele tempo, o Espírito Santo havia se retirado do sacerdócio. Deus já não falava com os sacerdotes, e foi através de Samuel, um menino gerado no calor da provação de uma enfermidade da sua mãe, irmãos. Um milagre. Samuel era um milagre. E Samuel voltou a ouvir a voz de Deus e restaurou o sacerdócio de Deus na sua geração. Ezequias é um desses homens que no Salmo pormenoriza e adjetiva os dois piores horrores que ele passou durante a sua existência aqui. Um deles, quando o profeta Isaías avisa que ele vai morrer, e ele reverte isso pelo poder da oração, irmãos. É por isso que no Salmo, ele diz de uma forma bem tácita: eu amo ao Senhor. E ele dá a motivação, porque amor para ser bom tem que ser saudável. Amor para ser bom tem que fazer bem a minha vida. Amor para ser bom tem que ser produtivo. Eu sou apaixonado pela minha mulher, mas eu não sou bobo, irmãos. Eu sou apaixonado por ela porque ela me faz muito bem. O salmista Ezequias, ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele atende às minhas orações. O que você tem feito quando você enfrenta dilemas pessoais na sua vida, na sua casa, na construção da sua família, na criação com seus filhos? O que você faz com o poder divino maravilhoso que se manifesta através da oração? O que você tem feito na sua construção de vida devocional? Qual a importância que a oração toma na sua vida? Quanto tempo por dia você gasta com oração? Eu estou voltando, irmãos, de um país que foi impactado pelo poder da oração. Era a quarta nação mais pobre do mundo. Vivia uma maldição de uma divisão que é demoníaca. Eu fui na divisa da Coreia. É impactante você visitar a divisa da Coreia, porque de um lado você vê a prosperidade produzida por um povo que se converteu e ora. Do outro lado você vê a opressão, a maldição de um povo que resolveu abraçar o ateísmo e que não tem comunhão nenhuma com Deus. Tem um binóculo que você olha, do outro lado você vê uma vila operária e as pessoas lavrando ainda com carro de boi. Do lado direito você olha, tem uma cidade cosmopolita muito grande, que fica no extremo da Coreia do Sul, e essa cidade você vê carrões passando. Do outro lado você vê as pessoas andando de bicicleta. Não que andar de bicicleta seja um demérito,
Mas o que eu estou mostrando é que a prosperidade que os sul-coreanos alcançaram foi por causa do poder da oração. Quem ora, irmãos, melhora. Já viu esse adágio de para-choque de caminhão? Às vezes, você passando um problema, um dilema pessoal de vida, você chega atrás de um caminhão e está lá, ora que melhora. É Deus falando através do caminhoneiro. Cutuca quem está do seu lado e diga assim, ora que melhora. Eles estavam passando uma música de terror e eles resolveram colocar da Coreia do Norte, na direção da Coreia do Sul, uma música de terror 24 horas por dia. Você já pensou o que é uma música de terror? Um filme de terror não tem músicas de terror que causa pânico, vozes em agonia. Eles estão fazendo isso do outro lado, mandando para o lado de cá, porque alguns dias atrás os sul-coreanos começaram a mandar balões com bíblias e um radinho para eles ouvirem a palavra de Deus que ecoa nas rádios cristãs da Coreia. Aí, como alternativa e em respostas, eles colocaram a música de terror. Quando nós fomos, nós ainda pudemos escutar a música de terror que vinha do outro lado, na direção de cá. Oração, irmãos, oração, muda a vida do crente. E esse é o grande legado que nos deixa Ezequias. A Bíblia diz, no Salmo de número 116, que ele passa por esses dilemas, e esses dilemas, enquanto estava em atividade sob o governo de Israel, enfrentar o dilema da enfermidade crônica, com um profeta credibilizado por muitas profecias, que nunca errou uma, de que ele ia morrer, podia ter causado desespero no coração dele, motivou ele à oração. Quando notícias desesperadoras alcançam os seus ouvidos, que tipo de atitude você tem? A imagem que me vem é a imagem de Jairo, pedindo a Jesus para ir à sua casa para curar a sua filha que está à beira da morte. E de repente Jesus para no caminho para atender uma mulher que tinha um câncer ultra-uterino, e vem alguém da direção da casa de Jairo e diz para Jairo no ouvido, sofeja no ouvido, não moleste mais o mestre, a sua filha já está morta. Quando Jesus percebeu que alguém disse alguma coisa no ouvido de Jairo, ele olhou para o semblante, ele entendeu, fez leitura facial de Jairo, a menina já morreu. E sabe o que foi que Jesus disse para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Daqui a pouco Jesus vai à casa de Jairo. E para Jesus não existe diferença entre curar alguém de uma enfermidade ou ressuscitar um morto. E ele ressuscita a filha de Jairo. Irmão, se na hora de desespero a gente ora e tem um Deus que age em resposta, como o próprio Ezequias disse, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e atende as minhas orações. E você não ora, então no mínimo você é um inconsequente, um irresponsável espiritual. Porque a oração tem poder de mover os céus, a terra, a seu favor. Você veio aqui porque Deus queria te comunicar que precisa ativar o modo oração na sua vida, que está desativado. Por isso você vive uma superficialidade de fé tão intensa, que o lado melhor do evangelho, que não são as provações, não são as dores, nem os avisos proféticos, o lado melhor é as visitações de Deus em resposta às nossas orações, são as providências, os milagres, você não usufrui porque está orando pouco. Mas Ezequias, irmãos, ele não foi visitado por um espírito de morte apenas nesse dia em que foi anunciado que aquela enfermidade seria para a morte. A Bíblia nos conta, no livro de Reis e em Crônicas, que quando Ezequias reinava sobre Israel, o reino do norte foi invadido pelo império assírio, e o imperador da Assíria, que era o império dominante na sua época, ele manda um recado para Ezequias. Está no capítulo de número 2 de Crônicas, aliás, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 14 e 15. Ele já conquistou o reino do norte, Judá já está sob domínio,
Agora ele está vindo para o sul para atacar o reino que Ezequias estava em atividade como rei. E ele manda esse recado abusado. Ele diz assim: olha, não acredite nele, Ezequias, porque já chegou aos meus ouvidos que você é um moço bem crente. Mas eu quero lhe avisar que não há nenhum Deus na terra que possa livrar o seu povo do poder do meu exército e nem da fúria das minhas mãos. Não é sensato da sua parte resistir, porque se resistir eu vou destruir todo o seu povo. Esse foi o recado, irmãos, que Ezequias recebeu do rei da Assíria, do imperador da Assíria. Não é sem causa que ele diz que laços de morte o cercaram, no versículo de número 2, desse salmo de número 116. Laços, irmãos, é alguma coisa que nos prende. Ele está contando no salmo que houve pelo menos 2 circunstâncias que ele se viu sem saída, como que se um laço tivesse amarrado a ele, e aquelas circunstâncias fossem circunstâncias de morte. Depois que ele usou essa metáfora com laços no salmo, isso virou meio que uma gíria cristã, né? A gente ouve falar dentro de igreja o tempo todo: olha, se envolva com isso não, que é laço do cão. A moça bonita se enamora com um rapaz que não é muito crente, irmãos, vem para a igreja, mas não tem testemunho, a sua boca profere palavrões o tempo todo, não tem comunhão com Deus, não é liberto. Aí vai pedir conselho a alguém que se namora ou não com esse rapaz. O que é que esse alguém diz? Se livra que é laço. E é o que o Ezequias está literalmente dizendo aqui no versículo, que laços da morte o cercaram. Angústias do inferno. É interessante, irmãos, que às vezes nós passamos por circunstâncias tão difíceis na construção das nossas famílias, dos nossos lares, na criação de nossos filhos, que literalmente, se a gente não ativar o modo oração, o casamento é desfeito, os filhos se distanciam da presença de Deus, e literalmente a gente entra em estado de desespero. Dificilmente uma pessoa passa por uma experiência de vida na construção de um casamento sem ter a lucidez de dizer que nunca o seu casamento sofreu o assédio de espíritos de morte que queriam fazer aquele casamento acabar. Na criação de filhos, eu desconheço aquele que disse que nunca passou por provações com filhos. Essas coisas acontecem, irmãos, porque o diabo, ele quer literalmente nos amarrar, tirar a alegria do nosso coração de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de nós nos desenvolvermos na presença de Deus. E literalmente, irmãos, tem circunstâncias que são análogas na nossa vida e na construção das nossas famílias, aquelas que Ezequias estava vivendo na condução da sua vida e do reino. Laços de mortes visitam a nossa casa, experiências de enfermidades que muitas vezes podem ser vencidas através do poder da oração. Naquele dia em que aquele imperador assírio mandou aquele recado abusado: não é sensato você resistir, Ezequias se tranca no seu quarto e vai contar aquela história para Deus. Irmãos, o diabo nunca teve medo de igreja que congrega. O diabo nunca se incomodou com louvores de crente. Mas o diabo treme com crente que ora. Que crente que ora, irmãos, produz resposta de Deus. Ezequias vai orar, irmãos. Isaías conta no capítulo 37, versículos 36 e 38. E também, segundo a Reis, no capítulo 19 e 35. Nós temos a narrativa do que aconteceu. Deus envia um anjo para socorrer Ezequias. O exército da Assíria está vindo. Ezequias está sob ameaça. Ele próprio diz: laços de morte me cercaram, angústia do inferno
visitaram o meu interior. Sabe o que Ezequias está dizendo? Está dizendo que o inferno agora estava literalmente dentro dele. O sentimento de angústia em tempos de crise produz desconstrução de segurança nas emoções do mais seguro dos crentes na terra. Você precisa combatê-lo com oração. Eu estava aconselhando uma irmã que estava passando por um processo muito doloroso na construção do seu casamento, e ela me contava no auge do seu sofrimento que a angústia era tão intensa que de noite ela sentia que um espírito de angústia visitava o seu quarto, e a sensação que ela tinha era tão real que ela sentia como se fosse uma mão esganando o seu pescoço, até que ela sentia que estava se asfixiando sem ar. Houveram noites, contava ela para mim naqueles dias, que pastor, o desespero era tão grande que eu tive que gritar o nome de Jesus, Jesus. E quando eu gritava, finalmente aquela mão soltava o meu pescoço e eu voltava a respirar de forma normal. Espíritos de angústias já levaram pessoas sensatas e equilibradas ao suicídio. Espírito de angústia já tiraram pessoas de uma mesa com alimento farto, porque o fastio veio junto com aquele sentimento de angústia. Espírito de angústia já fizeram milhares de pessoas perder emprego, porque não tinham motivação de levantar da cama, literalmente, letárgico, não ia trabalhar. O Ezequias disse assim: angústia do inferno se assenhoraram de mim e eu fiquei muito triste. Mas foi orar, irmãos, e quando foi orar, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Sabe o que esse anjo fez? Quando o exército da Assíria vinha para invadir o reino onde Ezequias estava sob o governo, encontrou um rei de joelhos. Faz falta na nossa geração governantes que se ajoelhem e peçam socorro do céu. Senhor, eu não consigo resolver esse problema, são maiores do que a minha força, maiores do que o dinheiro que nós temos no caixa. São sentimentos e situações tão difíceis que só uma providência sua pode resolver o problema. A Bíblia diz, nesse texto de Isaías 37 e 2 Crônicas 19, que esse anjo, um anjo só, matou de uma vez só 185 mil soldados assírios. E você não aplaude a Deus numa hora dessa? Não é sensato você resistir. Insensatez estava do outro lado, irmãos. Resistência sempre foi a ordem divina para o crente. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um anjo só, 185 mil soldados mortos. Que carnificina, irmãos. Uma espadada só, e liquidou todo o poder que o império assírio tinha, porque resolveu afrontar a um homem que ora. Portanto, irmãos, esse salmo foi escrito porque Ezequias queria avisar, inspirado por Deus, a toda a humanidade, que nas nossas construções de vida nós não podemos dissociar oração da nossa existência. Ele chega, irmãos, a adjetivar aquela angústia de morte. Ela veio com um sentimento que estava querendo produzir suicídio mesmo.
dá cabo na tua vida. Era isso o que o Ezequias estava falando, mas a providência de Deus, irmãos, mudou o quadro da vida de Ezequias. Eu não sei quantas vezes eu irei, e nem você, passar por adversidades nas nossas vidas. Eu já passei por adversidades tão intensas, por circunstâncias tão difíceis, que às vezes até as lágrimas secaram. Mas foi o poder da oração que me levantou. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, levando você a uma provocação. Ezequias tinha um reino para governar e um desafio de Deus. Você também tem um pequeno reino. A sua família é o reino que Deus lhe confiou, para que você literalmente instalasse nela, sendo pai, mãe ou filho ou filha, instalasse a ação e o poder de Deus dentro dela. Mas eu preciso lhe avisar, irmãos, que para que esse reino, pequeno reino, que é o reino da sua casa, possa se estabelecer em triunfo, você precisa ter as mesmas atitudes que Ezequias teve. E eu queria nominar 3 atitudes que Ezequias teve, e que estão nesses salmos. Depois você pode conferir esse salmo e estudá-lo durante a semana, que você precisa tomar e você precisa desenvolver dentro do seu lar. Lembra do que eu falei? Sua casa, sua família é o seu pequeno reino. Quantos têm literalmente disfunções na sua casa? Não levante a mão não, sabe por quê? Porque você pode ter um parente seu que está do lado e vai notar que você levantou a sua mão. Isso pode ser constrangedor para ele, mas quantas pessoas entre nós não têm disfunções dentro da sua família que precisam da providência divina para serem resolvidas e que ainda não foram resolvidas na sua existência? Quantos? Sabe o que foi que Ezequias fez? Primeira atitude de Ezequias, ele fez um pacto com Deus. Está no versículo 9 do Salmo de número 116. Ele diz assim: eu andarei na presença do Senhor enquanto eu viver na terra. Escute o que eu estou dizendo, irmãos. O diabo precisa estar muito certo de que você fez esse pacto. Não importa o que ele produza de revés, de notícias ruins, de circunstâncias difíceis, ele tem que estar muito convicto de que você não vai sair da presença de Deus, porque se ele tiver alguma esperança de que quando ele lança para você circunstâncias difíceis, lutas, angústias, laços, você esfria na fé, ele vai fazer com que essas lutas aumentem de intensidade, vai elevar o nível de volúpia dessas lutas, vai colocar mais lutas ainda na sua vida, para que de fato você saia por completo da presença de Deus. Sabe por que Ezequias venceu, irmãos? E escreveu esse salmo por testemunho, para que nós tivéssemos a ciência de que, tomando essa providência, o bem se estabelece na nossa casa. Ele disse: eu vou andar na presença de Deus enquanto eu viver. Já teve dias que eu disse para Satanás: Satanás, olha o que você está fazendo comigo. Eu tenho uma história para te contar. Eu tenho um pai, e eu vou conversar agora com você que está me ouvindo, na presença do meu pai. Meu pai, quando chegar um dia de inaugurar o inferno, aumenta 2 graus, aí, para que ele sofra ainda mais, por conta dessa provação que ele está me passando. 2 graus, está achando ruim 2 graus? Aumente mais 2.000 graus, meu pai, para tostar ele. Mas eu não vou sair da presença de Deus, não. Pode deixar essa provação ardendo no meu juízo quanto tempo você quiser, mas saiba, eu tenho um pacto com Deus, não saio da presença de Deus. Foi isso que manteve Ezequias de pé, irmãos. Primeiro passo, fazer um pacto com Deus, não sair da presença de Deus. Segundo passo, estabelecer uma cultura de gratidão, de honra e de retribuição a Deus. Você serve a um Deus que tem feito coisas enormes pela sua vida, e pasme, a maioria delas você nem chega a perceber que Ele fez, porque passa em oculto diante dos nossos olhos, que são meramente materiais. A gente não tem uma visão e uma percepção espiritual aguçada
Nem sempre a gente vê os livramentos, as ações de Deus a nosso favor, e de repente muitas das coisas que Deus fez, a minha mente pequena, os meus olhos limitados, a minha visão que só olha para baixo, não conseguiu enxergar. Mas nós precisamos desenvolver uma cultura de honrar ao nosso Deus pelas coisas que Ele tem feito e que nós conseguimos perceber, e as coisas que Ele tem feito que nós nem percebemos. E Ele faz isso de uma forma muito precisa, através de uma pergunta, que está no versículo número 12, Ele diz assim: que darei eu ao Senhor, diante de tantos benefícios que Ele tem feito sobre a minha vida, já me livrando da morte, pelo ataque do rei da Assíria, já me livrando da morte de um câncer no meu aparelho digestivo, que darei eu? Sabe, querido irmão, de todas as orações que você faça na sua vida, a mais sábia é no primeiro sopro do seu dia, a cada dia e a cada nova manhã, você fazer a oração que fez Ezequias, uma oração que vai colocando no seu convívio com Deus, um sentimento e uma cultura de gratidão, de honra e de retribuição. Que darei eu, meu Pai, nesse dia, pelas coisas que você já tem feito por mim. Eu aprendi isso com Ezequias, e a partir disso, todos os dias, essa semana, assim que os meus olhos abriram e eu tomei ciência de que eu estava vivendo os primeiros minutos de um novo dia, eu olhei para os céus e eu disse: Senhor, o que eu vou dar? Eu sou tão limitado. O que eu posso, na minha pequenez, dar a você diante das coisas tão maravilhosas que você tem feito sobre mim? Mas Ele estabelece, irmãos, um terceiro passo pela estabilidade do seu pequeno reino, que você precisa fazer pela sua casa, pela sua família, pela vida do seu marido, pela vida dos seus filhos. Ele vai celebrar a Deus a cada livramento e providência de Deus na sua vida. É em parte a resposta ao outro pacto, o da cultura da honra. Porque ele diz assim: já sei o que eu vou dar a Deus nesse dia. Eu vou celebrar a Ele os livramentos que Ele tem me dado, e vou louvar ao meu Deus a cada manhã. Não tem motivos para adorar a Deus? Adore com louvor pelas coisas que Ele já fez no passado, e que são prenúncio das coisas que Ele fará amanhã. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui, mas enquanto eles estão vindo, eu queria lembrar-lhes que você tem um pequeno reino, a sua casa, a sua família. Deus confiou a você, Deus permitiu que você construísse, Deus lhe deu uma companheira, um companheiro, a alguns teus filhos, e você precisa tomar as decisões de Ezequias. Fez um pacto, nunca se afastar de Deus. Tomou uma decisão, instalou a cultura da honra a Deus no seu reino, na sua casa. Terceira decisão, resolveu celebrar cada vitória que Deus havia feito sobre a sua vida. Isso vai inclusive motivar que Deus dê outras vitórias, para que Ele de novo estabeleça um novo louvor. Eu queria que você ficasse de pé e você mentalizasse algumas vitórias que Deus já deu a você na sua vida. Pense aí em algumas vitórias que Deus já deu a você na sua vida. E nós vamos começar a exercitar a terceira decisão de Ezequias. Nós vamos adorar o nosso Deus com esse louvor, pelas coisas que Ele tem feito e por outras tantas que ainda fará. Daqui a pouco eu volto com a oração final e um convite maravilhoso para você, para que você possa mudar de destino, que a sua vida possa ter a gerência e o governo de Deus. Se você tem paciência, aguarde até o final do culto. Eu volto já com essa oração e essa oportunidade de Deus para você. Vamos todos juntos, em uma só voz, em um só fôlego, adorar o nosso Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi
ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vamos dizer, Deus vai na frente. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muita intensidade, essa música nos acompanhou durante todo o caminho na Coreia, porque essa música é do Eliseu Gomes, ele estava cantando ela conosco o tempo todo. Mas deixa eu lhe fazer um convite. Se você está aqui nessa noite e você não entregou ainda a sua vida nas mãos de Deus, ou se entregando, de alguma forma você se distanciou, e você quer nessa noite fazer um pacto, uma aliança com Deus, de entregar a sua vida nas mãos de Deus, eu queria convidar a você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente, se você pode. Nós queremos orar por você. Nós sabemos que a gente toma algumas decisões na vida, e algumas mudam a nossa história. De todas as decisões que eu tomei, a mais radical e a que mais produziu mudanças de vida foi o dia em que, como você, nesse dia está aqui nesse culto. Eu estive um dia pela primeira vez em um culto, e naquele dia, quando chegou a hora do apelo, do convite, eu fui à frente e entreguei a minha vida sob a direção e as mãos e o governo de Deus. Isso mudou por completo a minha história. Se você quer hoje entregar a sua vida a Deus, eu queria orar por você. Levante assim a sua mão, ou venha aqui, se você está aqui. Enquanto você toma uma decisão no seu coração, deixa eu conversar com aquelas famílias que foram ministradas com essa palavra do salmo que escreveu o rei Ezequias. Se o seu pequeno reino está sob ataque, se você tem sentido que angústias do inferno e laços de morte têm cercado a sua casa, têm acorrentado a sua família, têm visitado os seus dias, eu quero orar por você também. Se você quer ser ministrado nessa noite, se você quer receber uma oração pela sua casa, pela sua família, eu vou pedir a você que venha aqui à frente também.
Você melhor que ninguém sabe das circunstâncias difíceis que muitas vezes o inimigo, o adversário das nossas vidas produz sobre as nossas existências para roubar de nós a alegria do servir, a alegria do estar na presença de Deus. E muitas vezes essas lutas, elas se assenhoram das nossas vidas por um espírito que traz muita angústia, muito sofrimento, muita desarmonia, muita falta de controle, muita enfermidade, muitas dores. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus a quem Ezequias servia é o Deus a quem você serve, e as mesmas providências das quais Ezequias pôde usufruir também estão ao seu alcance. Você que está nos assistindo via internet hoje, agora ou em qualquer momento, se dramas têm visitado a sua casa, o seu pequeno reino, se situações e circunstâncias têm produzido desgoverno na sua casa, eu quero convidá-lo a, juntamente conosco, nos irmanarmos em fé, para pedirmos as mesmas providências que Ezequias pediu, e que para o bem se estabelecer nesse pequeno reino. A frase do rei da Assíria foi provocante: não é sensato que você resista. E a insensatez estava do outro lado. Se você tem resistido até os dias de hoje, e se você teve força para vir aqui à frente, para contar para Deus com a sua atitude, com a sua ação, que você precisa do socorro e dos milagres de Deus na sua casa, no seu pequeno reino, eu tenho certeza e convicção absoluta que hoje Deus vai mudar quadros e histórias aqui, como fez com Jabez, com Ezequias, com Ana, vai mudar a sua história. Mas antes de orar por você, deixa eu orar por essa moça bonita que está aqui na frente. Sabe por quê? Porque ela passou a ser, entre tantas pessoas que vieram em busca de um milagre, de uma ação divina, ela passou a ser a prioridade das prioridades do culto que nós estamos celebrando nessa noite, porque ela está entregando a vida dela a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas. Por que é prioridade, irmãos? Porque a qualquer momento Jesus volta. Então vamos ligar essa vida logo com os céus e vamos colocá-la no livro da vida, o nome dela no livro da vida, porque se voltar agora, ela sobe com a gente. Como é seu nome? Ariadne, um nome bonito e um nome diferente. Levante assim a sua mão, você que não veio à frente, na direção de Ariadne. Ariadne, eu não sei em quais áreas da sua vida você precisa da ação e da intervenção de Deus, mas eu posso lhe dizer, com experiência de quem já está no Evangelho há muitos anos, que toda vez que a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, o governo dele volta a se estabelecer sobre nós. Feche seus olhos, eu vou conversar com Deus, e conte para Deus tudo aquilo que dói na sua alma, que está de descontrole na sua vida, e que você quer que Deus entre nessa história. Você diga: Deus, eu te dei agora a autoridade para você entrar na minha vida, na minha história, quando eu tomei a decisão de entregar a minha vida em tuas mãos. Agora eu sou tua, por isso, sendo tua, veja as minhas necessidades que te apresento agora na minha mente, e entre em providência. E você pode fazer essa oração em nome de Jesus, que certamente Deus estará realizando o desejo do seu coração. Repita comigo, Ariadne: Jesus, de forma voluntária, eu entrego a minha vida a você. Seja o Senhor e o Deus da minha existência. Governa a minha vida por completo, porque eu te dou a autoridade para fazê-lo. Conserva-me na tua presença durante todos os dias da minha existência. Amém. Para isso, ó Pai, eu quero orar pedindo, manda um reforço do Espírito Santo sobre a vida de Ariadne. E nessa hora, ó Pai, perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida
e lhe inunde ainda nessa hora e nessa noite de um sentimento de paz, que ela sinta uma paz sobrenatural invadindo a sua alma. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, Ariadne, como nova na fé, eu já vou usar a sua fé para você orar por tantos irmãos que estão aqui à frente, olha. Todos oraram por você, agora você já vai orar comigo, toda a igreja. Eu vou pedir a você para dar as mãos de quem está do seu lado. Olha quantas famílias sob ataque aqui, irmãos. Olha quantas famílias sendo visitadas por angústias do inferno, por laços de morte. Mas nós vamos cercar essas famílias com oração agora, e nós vamos pedir a providência de Deus. Feche seus olhos. Deus, se há uma especialidade em você, é que você muda histórias, você muda quadros difíceis. E essas pessoas que vieram aqui à frente nessa noite, Senhor, elas estão debaixo de ataques do inimigo, e nós queremos entregar individualmente a vida de cada uma delas, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, que pela tua providência você faça na vida de cada uma delas aquilo que você fez na vida de Ezequias, Senhor. Dá a elas, ó Pai, motivações de saírem louvando, adorando o seu nome, porque quadros que eram difíceis, que estavam instalados, palavras de morte que já haviam se entronizado dentro de corações, agora, nessa noite, pelo poder que há na presença de Jesus, se desfaçam dessas vidas, laços sejam desfeitos, correntes sejam quebradas, e essas vidas sejam livres para viver de forma plena a bondade, o milagre e o cuidado de Deus. Nós oramos assim, pelo poderoso nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Levante assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus, amém. Agora eu lhe transfiro a unção profética que está sobre mim. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: como profeta de Deus, eu profetizo, você vai viver a semana mais abençoada da sua vida, a partir de hoje, esse domingo, amém. Temos todos uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Não saia da igreja sem abraçar o irmão da direita, da esquerda, e também não saia antes desse último louvor. Vamos adorar o nosso Deus com muita alegria nessa última música.